Bueno, en mi vida no había nada que augurara que yo iba a ser escritora, porque en mi familia no había ningún escritor. Mi madre era camarera, empezó a trabajar a la edad de 12 años. Ella fue desde una otra ciudad de Cuba, Santa Clara, hacia La Habana a la edad de 12 años en un tren, buscando a su madre, que se había ido antes con su hermana mayor a trabajar en La Habana para limpiar el piso. Limpiar el piso en edificios de La Habana Vieja, en la calle Conde, muy cerca de la terminal de trenes. Entonces mi madre empezó a trabajar con ellas primero y después como camarera ya cuando tuvo un poco más de edad. Y mi padre era ebanista, o sea, tenía un negocio de mueblerías y lo que hacía era hacer muebles, que era el que tenía una posición mejor en la familia. Y la única medio artista en la familia era mi abuela, que quería ser actriz, era de origen irlandés, y de hecho lo consiguió. O sea, ella un día cogió el tren con su hija mayor, se fue a La Habana y se fue a hacer teatro y dejó a su marido, que era un chino, de origen, o sea, había nacido en China, que es la historia de la eternidad al instante, de la novela que acabo de publicar aquí en Brasil, con el resto de los hijos, o sea, con 5 hijos. Y aquel chino se quedó con 5 hijos, uno murió pequeñito y muy desorientado y muy, bueno, sin el amor de la mujer que amaba, ¿no? Y ella se fue a hacer teatro. Esa es la historia de un poco de las personas con las que fueron los que realmente me dieron a mí, sin proponérselo, el deseo de escribir. Cuando yo nací en el 59, un año que ya me imagino que los que saben podrán darse cuenta que es un año muy importante en la historia de Cuba, porque fue el año del triunfo de la Revolución Cubana. Y en ese año, pues, yo nací en un pequeño, dentro de La Habana Vieja, en un pequeño centro donde confluían la calle de los polacos, la calle Muralla, que era la calle, a los judíos se le llamaba polacos, la parte de los chinos, que es la calle Inquisidor, muy cerca donde está la casa donde vivió Humboldt, y la calle San Ignacio, que era donde estaban los irlandeses. O sea, ahí confluía una gran cantidad de inmigrantes o de hijos descendientes de inmigrantes. Vivíamos en una casa muy, muy pobre, una casa un solar, que es lo que se llama, así, en un cuarto. Mi padre decidió dejar a mi madre, entonces vivíamos en ese cuarto varias personas. Lo que pasa comúnmente en Cuba en un cuarto pueden vivir hasta 20 o 15 personas. Éramos 2 niños, mi primo y yo, y mi primo era un niño muy apocado, afeminado ya desde pequeño, y yo era una niña siempre estaba en la calle, me gustaba mucho la calle, e inmediatamente empecé a andar con el grupo de muchachos del Parque Habana, que se llamaba la pandilla del Parque Habana. O sea que alrededor de los 7, 8 años, pues ya yo estaba en la pandilla del Parque Habana. No era una situación ideal para mi familia, ni para mi madre que trabajaba, ni para mi abuela que también trabajaba en un teatro. Y entonces yo siempre estaba perdida, ¿dónde está la niña? Yo andaba haciendo maldades por las azoteas, metiéndome en los edificios con estos muchachos de la pandilla del Parque Habana. Entonces hubo una persona muy importante que apareció en mi vida, que fue mi maestra de 3er grado. Y mi maestra de 3er grado, como vio como yo era, de lo inquieta que era, y no solo yo, otros niños también, pues empezó a darnos libros diferentes. Y nos dio libros que no eran precisamente libros para nuestra edad, pero eran libros más interesantes en el caso nuestro. Eran libros de viajes. Julio Verne, Piratas, Salgari, y todos esos libros empezaron a tener una gran influencia en nosotros. Se crearon círculos de lectura y se crearon unos talleres en un centro deportivo que había en el barrio, en La Habana Vieja, el CB Deportivo. Y aunque no lo crean, porque yo he engordado mucho, en aquella época yo era muy flaca y hacía gimnástica, hacía deporte, hacía mucho deporte. Entonces, 2 cosas cambiaron mi vida rotundamente.
el deporte y la lectura. Y yo creo que la lectura es fundamentalmente lo que me hizo a mí escritora. Leer y el deseo de ser como esas personas que me daban ese viaje maravilloso, poético, a través de lo que yo estaba leyendo, fue lo que me dio a mí deseos de escribir. De hecho, yo cogía los libros de Julio Verne y escribía dedicatorias y ponía: para mi querida amiga Zoe, de su gran amigo desde tal isla, en tal lugar, Julio Verne. Y así fue como empezó mi aventura con la escritura. En cuanto a la cultura, yo creo que la cultura es lo principal. Hoy estamos viviendo justamente una crisis mundial en la que yo creo que de alguna manera, aunque parezca una verdad de perogrullo, yo creo que nos salvará de esa crisis la poesía, la cultura y el arte. Hay una pintora catalana, española, que vivió muchos años en Francia y después murió en México, Remedios Varo. Yo escribí una novela sobre ella, una pintora surrealista que decía que la vida no vale la pena vivirla sin arte. Y yo creo que el arte es fundamental para estos momentos tan duros en los que vive la humanidad. Então, eu queria que você equalizasse essas duas minhas questões, se é que é possível equalizar essa influência, você como militante, o cara que veio lá de Porto Alegre, e isso como o que acontece no habitante real, no personagem do habitante real, essa desilusão, vamos dizer assim, com uma determinada política, e, ao mesmo tempo, essa formação na poesia. Como é que você concatena isso na tua obra e na tua influência literária? Fundamentalmente, dois fatores me levaram para a literatura. Primeiro, a timidez, e depois a raiva, talvez. Eu era uma criança extremamente tímida, com problemas sérios de gagueira. Eu ainda fico bastante gago, dependendo da situação. Geralmente, quando eu estou muito me sentindo culpado por alguma coisa que eu fiz, enfim, que eu esteja em dívida, enfim, até hoje eu fico gago na frente do meu pai. Embora eu tenha sido professor, líder estudantil, etc., e em público eu consiga falar relativamente com uma fluência. Mas o fato é que, independente da fala, eu tinha uma dificuldade grande de me relacionar com as outras crianças, por várias questões, e um fascínio muito grande pelos adultos, pela conversa dos adultos. E acho que, na literatura, Monteiro Lobato, as leituras que minha mãe fazia, alguns clássicos, né, infantis, Júlio Verne, enfim, foram me trazendo essa paixão. E eu sei que era mais interessante ficar lendo, não é, e dialogar com aquele universo fascinante, não é, do que efetivamente compartilhar a sociabilidade com as outras crianças. Como eu tenho um irmão mais novo, diferença de 1 ano e 2 meses, que é muito sociável e da rua, eu digo que eu aprendi a me socializar muito bem copiando ele, né? Porque ele realmente me ensinou muita coisa que eu não sabia fazer, né? E eu sempre fui muito bom de copiar, até para não parecer uma criança tão estranha que eu era. Segundo fator é, sem dúvida, uma certa raiva, porque, embora eu seja do Sul, onde as pessoas de pele clara são maioria, uma quantidade muito superior ao resto do país, né, eu sou tão vira-lata quanto qualquer brasileiro, né? Nós somos todos vira-latas, e isso é uma coisa fascinante no Brasil, né? Nós temos índio, temos negro, temos brancos, né? E eu nunca consegui fazer essa divisão, porque o meu pai, embora meu pai tenha sangue espanhol e inglês, o pai, ele é um mulato claro, assim, né, meio vermelho, mas o meu irmão, que é tão mestiço quanto eu, assim, ele saiu bem escuro, né? E o André, ele é meu irmão caçula, a diferença de poucos anos, e nunca se incomodou porque meu pai é um cara muito incrível, assim, ele nunca baixou a cabeça, né?
por ter pele escura e no Sul. Tem uma história muito interessante, quando ele veio do interior, que ele era filho de capataz, ele chega lá, no primeiro emprego dele, ele era entregador de encomendas, e ele, no intervalo de almoço dele, isso há muito tempo atrás, ele pediu para trabalhar, para treinar na máquina de datilografia, para um dos chefes dele de uma seguradora. E o cara disse: cara, o que tu quer mexer com máquina de datilografar? Sabe? Tu nunca vai precisar dela, tu nunca vai chegar a uma posição que tu vá precisar dela. Né? E o meu pai, muito pela força da minha avó, foi o filho que estudou, fez faculdade, enfim, é um dos caras bastante respeitado em Porto Alegre, que não é exatamente o Rio de Janeiro, porque é um lugar onde o racismo é muito forte, o Sul é mais forte, mas, às vezes, eu nem sei se o racismo do Sul não é mais interessante do que o racismo que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, vejo em Salvador, porque lá o branco ele não te aceita, entende? Mas se você é um bom trabalhador e consegue ser honesto, né, e ganhar o teu dinheiro e ter a sua família e ser uma pessoa admirável, o branco não vai te convidar para o clube ou para a mesa dele, mas ele vai te admirar. Entendeu? E aqui no Rio, em que todo mundo tem essa coisa da praia, e todo mundo, porque a gente é todo mundo igual, eu vejo com os meus amigos da Zona Sul um racismo muito forte, embora os meus amigos da Zona Sul, que se consideram brancos, não sejam brancos, visivelmente não são brancos. E a maior prova é que, se eles forem lá para o Rio Grande do Sul, para o interior do Rio Grande do Sul, onde tem comunidade alemã ou italiana, enfim, e se eles chegarem assim, eu sou branco, eles vão ser ridicularizados. Porque ninguém que tem a pele amarela, como aqui nós quase todos temos aqui no Brasil, pode chegar lá numa colônia dessa e dizer: eu sou branco. Não, tu não é branco. Enfim, são coisas interessantes, mas o fato é que essa raiva inicial, essa coisa da desigualdade, que tanto que me levou ao livro Senhor Escuridão, que é um livro que dialoga um pouco dessa coisa da intransigência, do convívio, né? É uma coisa que me impulsionou muito tempo dentro da literatura. E as repercussões políticas são um pouco consequência disso. Né? Ainda o fato de não entender por que as pessoas têm avô negro, avô índio, ou bisavô negro, índio, autoriza eles a se sentir superior ao outro, só porque tem a pele mais clara. Eu não consigo entender isso até hoje, talvez porque a minha mãe, que é sangue espanhol e sangue índio, não nos tenha criado dessa forma. Né? Então, essa talvez seja o meu maior motor que me leva a escrever. Por isso que os meus livros têm essa violência e talvez uma perseguição de uma ética, sabe? Porque eu militei no movimento de direitos humanos, né? Que aqui teve uma ditadura muito forte, e depois eu acabei deixando de ser um anarquista, fui para o Partido dos Trabalhadores, e depois eu vi que ele não dava muito certo na militância, aí eu fui para a academia, né, mestrado, doutorado que eu acabei largando, e depois eu vi que no meio acadêmico também, sabe, a vaidade acadêmica, ela cega tanto o acadêmico, né, Felipe, né, que é bizarro isso. Né? Então, eu pensei que na literatura, que na arte, como a Valdez muito bem disse, né, talvez porque eu olhava para trás e eu via que as coisas que me transformaram mesmo e me fizeram sonhar e querer ser diferente e ter coragem, fora o exemplo dos meus pais, foram as letras do Jorge Ben, do Caetano Veloso, sabe? Que eram coisas muito mais poderosas, né, do que qualquer segregação, né, e etc.